Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Consegue me ouvir? Boa tarde, estou ouvindo. Sim, Peter aqui. Ok, Peter, ok. O seu também está funcionando. Era só isso que eu queria testar mesmo. Vamos aguardar o pessoal chegar aí e a gente começa. Vocês podem tocar como tem sido as últimas reuniões, tá? Tá bom, então. Fico aqui à disposição. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Peter. Oi, Carlos. Tudo bem, né? Tudo bom, e você? Tudo jóia também. Que bom. Boa tarde aí. Então, gente, uma questão. A reunião aqui diz que está sendo gravada, né? E eu estou no celular agora. Eu não sei se ele salva no meu celular também uma cópia, ou para onde que vai essa cópia. Eu tenho tido dificuldade com isso. Oi, Peter. Eu não sei que não se fica gravado, não. Mas eu acredito que fica assim, que vai depois para o seu e-mail. O Carlos, tem uma questão também que é... Pouca gente confirmou presença na reunião de hoje, né? A gente tem que ficar um pouco atento com isso também, senão fica a gente só nós dois aqui esperando. Eu acho que, na verdade, a maioria está elaborando os projetos da Secult.
porque o prazo está muito em cima, então não garanto que o pessoal vai aparecer, não. E amanhã já tem a reunião do Conselho Estadual. Que horas que é essa reunião amanhã do Conselho? Começa às 14 também, vai até às 17. Entendi. Aí tem que ficar ligado, então, dentro desse horário para poder participar daquela fala lá, é isso? Normalmente a partir das 3h30, às 4 horas que começa essa parte. Porque, no princípio, eles têm aquelas apresentações de patrimônio histórico, de aprovação. Então, é meio demorado aquela parte ali. Qualquer coisa também eu te dou um toque, te aviso na hora que for entrar na pauta. Beleza. A Lara está colocando aqui no grupo, perguntando ainda se a Carol ou o Vinícius irão participar, porque querem respostas a respeito da distribuição dos recursos que ainda não foram distribuídos. O que a Carol falou comigo é que eles estão providenciando que até o dia 10 sai. Dia 10 de fevereiro. Até o dia 10. Que alguns já estão sendo pagos, mas é uma escala. Então, ela acredita que até o dia 10 ele cuida tudo. É isso, é o que o Carlos falou, e assim, o bacana da Lara seria ela entrar para participar da reunião. Isso pode ser um encaminhamento da comissão também, né? A comissão pode encaminhar isso, né? A solicitação de informação. Formaliza. Sim. Tá difícil agora, né? Porque a gente tá meio tentando entender qual é o papel que nos sobrou, né? Inclusive eu perguntei a Carol também a respeito se há um processo de uma prorrogação, né, do prazo. Ela falou que está aguardando um decreto do governo federal para pedir a prorrogação, né, para poder prorrogar, porque o tempo está muito curto para os artistas cumprirem o projeto, e você não pode fazer nada antes do pagamento cair em conta. Pois é, isso realmente é uma questão aí, porque tem até pautas que estão abrindo para poder selecionar projetos que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, e aí está gerando um atraso nessas pautas porque o recurso não foi liberado, as programações estão esperando. Exatamente. Estão dependendo. A Lara está conectando aí. Lara, você entrou? Acho que entrou. Tudo bem, Lara? Peter aqui, Carlos e Delanilson. Bom. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Estamos sim, Lara. Sim, estamos ouvindo. Maneiro. O rapazinho da Secult, que eu não sei o nome dele, que não está aqui no chat, não tem o nome. A Carol ou o Vinícius irão participar da reunião? Ele comentou aqui agora há pouco, Lara, que era até interessante você entrar na sala, porque para a gente encaminhar isso como solicitação, o que dá a entender, eu acho que eles não participarão. Até o momento não tem como confirmar a participação do Vinícius nem da Carol. O Vinícius está de férias, né? E a Carol ela está realmente buscando realmente essas soluções aí que ficaram da questão da Aldir Blanc. Então, acho que é interessante a gente, como comissão, a comissão pode estar encaminhando essa solicitação de esclarecimento aí de informações. Porque, assim, a gente já solicitou na penúltima reunião, na última reunião você não trouxe as respostas, e aí, assim, se for para a gente ficar discutindo uma coisa para mandar de novo, para não ter resposta, eu vou me retirar, porque eu tenho mais o que fazer. Eu realmente estou assim, bem de saco cheio, assim, porque hoje eu recebi ligação até da imprensa falando que a gente está passando pano para a Secult, assim. Então,
Vou soltar uma nota se a Secult não se posicionar e tô saindo fora, porque, assim, meu tempo custa dinheiro e eu tô cansada da Secult estar fazendo hora com a nossa cara. Eu te peço desculpa por qualquer situação aí que esteja ainda pendente. Do que me cabe da minha parte, eu acompanho que as prefeituras estão dando as respostas e está sendo encaminhado por e-mail da comissão. Então, a gente começou a receber algumas questões aí. É a minha terceira participação na reunião de comissão e os esforços que podem ser feitos para trazer resposta, eu posso dizer que a gente está fazendo. Tá? É a questão do que eu te peço e te oriento. Acho que assim, é justo por parte da comissão ela fazer esse encaminhamento. Né? A gente teve uma situação que foi prorrogada, a questão de pagamento, e infelizmente ia fechar dia 31 de dezembro. Ela agora foi prorrogado. Então, acho que é justo, é parte da comissão ela solicitar esse esclarecimento da secretaria. A gente pede. Agora que eu estou vendo, Delanilton, você comentou de algumas respostas, estou vendo que teve hoje na caixa de entrada do e-mail da comissão, tem alguns e-mails, eu não tinha visto isso ainda e nem ninguém tinha comentado sobre isso no grupo. Eu não tinha visto também, não, que tinha tido esses retornos. Mas, Delailton, o que eu estou falando é exatamente sobre os pagamentos que a gente já tinha pedido esclarecimentos, inclusive na presença da Carol. Ela deu um prazo, falou, esse prazo já foi quebrado, a gente não tem ato de confirmação da documentação no site da Secult e está virando uma situação insuportável para a própria comissão, assim. A gente não é pago para fazer parte dessa comissão, a gente está aqui enquanto sociedade civil para monitorar e fiscalizar, só que assim, a partir do momento que a Secult, que os gestores da Secult, aí eu não estou falando de você especificamente, viu, Denilton? Que os gestores dentro dessa comissão, que é gravado, se colocam num papel e falam de um prazo e eles não cumprem esse prazo, fica complicado para a gente. Eu já entrei com uma ação no Ministério Público, porque assim, tá foda. Eu tô cansada de todo dia receber ligação e mensagem de gente cobrando pelo fato da gente ser da comissão e pelo fato da Secult não estar conseguindo nem responder e-mail e ainda vem de malcriação no Instagram dos outros, sabe? Complicado, assim, a gente precisa que a Secult dê, de fato, respostas públicas. O que a gente tem publicamente colocado da Secult é que os pagamentos seriam feitos em janeiro, a gente está em fevereiro. E não se tem pagamento. O que a gente tem, começou a pagar o Arte Integrada. Começou, mas assim, ninguém recebeu, né? Porque todos os dias está chegando aí mensagem, e-mail, cobrança. Eu falei com a Carol na segunda-feira. A Carol falou que ia sair o ato de confirmação da documentação na segunda e na terça. Hoje é quarta-feira e não saiu, né? Aí, assim, saiu. Bom, saiu Lara. Trajetória. Trajetória saiu. Mas ela falou que ia sair chamamento e cultura digital. Pô, os contratos estão assinados desde janeiro, mano. É foda, né? Hoje a mulher me ligou aqui que eu nem conheço, do interior do estado, falando que tá passando fome. Que tipo assim, complicado. Eu não sou gestora pública, eu não tenho o que fazer, sabe? E ainda questionar a gente, é complicado, né? Tipo, falar que a comissão tá passando pano para a Secretaria de Estado, sendo que o secretário está tirando férias. Me poupe. Isso é um tipo de coisa também que me preocupa às vezes, porque a gente... Peço desculpa aí o desabafo. Não, eu acho que você tem que falar, Lara. Eu acho que a comissão, a reunião é para isso mesmo, tem que falar. O que eu posso te dizer é que, ao que me cabe, o que me é possível fazer, como agora vocês confirmaram aí, as respostas estão chegando. Vocês estão recebendo no e-mail as respostas que as secretarias municipais estão colocando. O encaminhamento da primeira reunião que eu participei, que foi o que realmente tinha de algo a dizer, começa-se a ter andamento. Então, assim, essa questão do cronograma, o Carlos colocou aqui muito bem, até aqui a questão de um posicionamento que teve, que os pagamentos começaram e que vão ter sequência. Algo que eu posso dizer de concreto
a situação era-se para finalizar no dia 31 de dezembro e ela foi prorrogada. A gente entende da situação de necessidade que tem desse pagamento. E a Secretaria de Cultura, que eu posso confirmar para vocês, é que dentro do Estado do Espírito Santo, ela está colocando todos os esforços possíveis para que esses pagamentos sejam realizados e que para isso seja totalmente concretizado o que se começou. Tá? Então, assim, eu te peço desculpa, sinceramente, por todos os transtornos, mas dentro das possibilidades que temos, o trabalho está sendo feito, sim. Deilton, o senhor me desculpe, mas assim, não está sendo feito. E aí eu vou falar enquanto comissão mesmo, não está sendo feito, porque a gente sabe do decreto do governo Bolsonaro, que saiu no dia 29, o Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura, publicou falando que ia ser pago em janeiro e não tem nada público falando que vai ser pago em fevereiro. O que temos é mensagens em inbox de produtores, é mensagem em inbox de artistas e coisas que a gente sabe internamente, mas publicamente a Secult não fez um posicionamento. E eu estou cobrando uma postura da gestão para que se tenha um posicionamento, porque é inadmissível que essa comissão seja cobrada pelo desserviço da Secretaria de Estado da Cultura. Um dinheiro que caiu em agosto de 2020, que foi assinados os contratos puxado, a gente não está falando só, a gente sabe que tem todo um trâmite burocrático que se encerra um orçamento em dezembro, ele só volta a ser iniciado pagar em janeiro, mas a gente tem trâmite burocrático de que não tem publicado ato de confirmação de documentação. Pelo amor de Deus, vocês me desculpem, mas o que os servidores da Secult estão fazendo? Que não estão publicando essas merdas? Porque, assim, me desculpe, eu estou estressada, estou sem conseguir fazer os meus projetos, porque não param de me ligar cobrando pagamento, sendo que eu não sou gestão. Cobrando ato de confirmação. Aí você vem me falar que vocês estão fazendo tudo? Não estão fazendo. O Artes Integradas já devia ter sido pago. Foi publicado no dia 13, 10 dias corridos, de acordo com o edital. Já passou os 10 dias corridos. Se a Secult começou a pagar na sexta-feira, como a Carol falou para mim e falou para outros produtores, já passou o prazo. Então, assim, você me desculpe que vocês não estão cumprindo o papel de vocês. E eu, enquanto comissão, região metropolitana, estou aqui e fui eleita para cobrar. Estou cobrando porque eu não aguento mais. Não aguento e não vou aceitar falarem que eu estou passando pano para a Secult. Não vou. Hoje me ligaram falando que essa comissão está passando pano para o Fabrício, para a Carol e para a Secretaria de Estado, e eu, Lara, região metropolitana, não estou passando pano e não aceitarei, e quero deixar bem público, assim como as outras regiões, que a gente, em momento nenhum, a gente tem que deixar de cobrar. Agora, se a Secult ela não cumpre o papel dela, aí fica complicado, né? Porque é muito fácil falar, estou correndo atrás, estou trazendo respostas. Encaminhar e-mail para a prefeitura, lindo, eu encaminho. Eu mesmo liguei para o Júlio da Secretaria de Cultura de Vitória e consegui os dados, porque os dados que a gente pediu há 2 semanas atrás, vocês não conseguiram. Então, assim, me poupe, nos poupe e adiante serviço, né? Tá foda, tá foda. Lara, Peter e Carlos, vamos colocar essa situação do cronograma de pagamento como encaminhamento, então, é isso? Isso. Ok. Por favor, podemos continuar. Do que a Lara colocou, eu acho interessante assim, relacionar sobre a questão do rigor que se exige em relação ao agente cultural para demonstração de todos os quesitos necessários para receber os recursos, mas esse tipo de rigor a gente não percebe por parte da Secretaria para a distribuição desses recursos, principalmente depois de um processo que a gente viu que tendeu a fortalecer os grandes produtores, as pessoas que têm mais experiência com a elaboração de projetos, e não todos os agentes culturais que tinham direito ao recolhimento do recurso emergencial do inciso 2, né, que garantia até R$10 mil para grupos culturais. Então, assim, isso é uma tônica que a gente observa, que acabou acarretando o esvaziamento dessa comissão, como a gente está vendo aqui, está tentando descobrir para onde vai,
e a gente percebe assim que no longo prazo assim o que aconteceu foi um esvaziamento dessa comissão, porque não importa o que a gente debata aqui, o que a gente apresente de problema, infelizmente isso repercute de uma maneira muito limitada dentro da esfera da gestão, e aí a gente fica se perguntando se tem a ver com as procuradorias que estão sendo muito rigorosas, né? Se tem a ver com uma força-tarefa pessoal dentro da secretaria que não está dando conta do volume de trabalho, e aí nesse sentido, por que isso não está sendo conversado com o governador, então, né, levado para outras esferas de decisão, que para dar uma satisfação um pouco mais séria, né, para o agente cultural e principalmente para as pessoas que estão engajadas dentro dessa luta que foi a distribuição dos recursos da Aldir Blanc, e que a gente percebeu que em muito poucos lugares que ela se apresentou de uma maneira de fato democrática e cumprindo o seu papel de fomentar toda a cadeia cultural de cada lugar, né? É isso, Peter. A gente vê mesmo que a questão burocrática, a questão técnica, acho que somaram várias coisas, né? Começaram férias, questões da burocracia, do rigor técnico, né? No período que a gente mais precisava que as coisas fossem agilizadas e serem pagos os artistas. Então, é sério que você está colocando mesmo com relação a essas questões aí. E a gente fica de pé e mão amarrada, né? Na verdade, a comissão ela só pode solicitar. A gente não tem um poder de deliberação de poder resolver essa questão toda. A gente só solicita e acompanha, né? Então, a gente é bom que se registre isso mesmo nessas questões de não ter essa agilização. Eu sei que quando você deixa de entregar um documento, você é penalizado. Não é assim? Deixou de entregar um documento penalizado, ou você é zero e você não vai receber o recurso. Né? E agora a gente está no aguardo, esperando que esses prazos se cumpram também para se ter o dinheiro. Os artistas estão no estado todo, então fica, né, esse registro mesmo, né, dessa insatisfação da comissão com relação a esse processo todo. Eu acho que Perfeito. Desculpa, fala. Não, só concordar com vocês, porque eu realmente estou muito estressada hoje, eu não consegui nem formular, assim, mas o Peter e o Carlos conseguiram trazer exatamente o sentimento, assim, porque eu estou muito sugada hoje de tanta cobrança, só que, tipo assim, a gente está numa situação... Hoje eu chorei, assim, porque uma pessoa me ligar falando que está passando fome, que tem projeto aprovado, sabe? Tipo, eu não posso fazer nada. O que a gente pode fazer é solicitar. E a gente está solicitando e não está tendo resposta. É um sentimento de impotência muito grande. E eu acho que é por isso que essa comissão, inclusive, está esvaziada, porque as pessoas vêm para cá para reunião, para mais reunião, e a gente não consegue avançar nas discussões. Porque a Secult, ela, ao mesmo tempo que ela legitimou essa comissão, fez todo o processo, ela não dá o respaldo, porque ela não traz as respostas que a gente precisa. E aí coloca a gente, inclusive, num fronte com o próprio setor, porque fica parecendo que a gente não está correndo atrás, que a gente não está cobrando da Secult. Na verdade, a gente já não aguenta mais cobrar, porque a gente não tem as respostas, e aí a gente entende todo o processo burocrático, como funciona o sistema, mas é como o Carlos falou, né? Ao mesmo tempo que se falta uma documentação na hora da inscrição, a gente é penalizado, no momento nenhum a Secult é penalizada, ou tem o compromisso de soltar uma carta pública informando que teve um problema na PGE, ou que teve alguma coisa que vai atrasar, porque isso gera ansiedade, pensando no setor que teve sua atividade paralisada há 12 meses, como todo o Brasil, né? Teve o seu setor paralisado, e a partir do momento, quando você aprova um projeto, daí tu cria uma ansiedade no agente, no setor, em toda a cadeia que ele vai beneficiar,
com projeto, né? Porque você não tem nada, então você passa a ter um recurso e, ao mesmo tempo, você não passa, porque esse dinheiro não cai, né? Enquanto você não publica o ato, você vai criando uma bola de neve de ponto das pessoas não conseguirem trabalhar, assim, viver, sabe? Eu hoje entrei num estado de choque quando essa pessoa do interior, que eu não vou expor o nome dela, porque ela pediu para não expor, mas falou que podia colocar a situação de falar que ela está 30 dias comendo arroz e ovo, sabe? Que tá esperando, tipo, me dói o coração, sabe? De tipo, mano, eu tenho alguma condição ainda de sobreviver, mas eu sei que tem vários outros agentes, artistas e produtores que não têm. Então é uma situação bem complicada que a gente está no nosso estado, tendo em vista que a gente foi um dos primeiros estados a receber o recurso da Aldir Blanc. E foi porque o nosso secretário enche a boca para falar da importância da articulação do Espírito Santo para a aprovação da Aldir Blanc, que foi mesmo. A gente se mobilizou desde maio de 2020, mas chegar em fevereiro de 2021 e não ter acesso ao recurso é muito complicado. Ô, Lara, eu acho que tem uma coisa interessante de dizer, a partir do que você falou, que é assim, o Estado se mobilizou para a aprovação da Lei Aldir Blanc, mas, na verdade, ele se mobilizou menos para a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc, né? E eu acho assim, quando a gente fala desse tipo de flexibilização que acaba acontecendo dentro da esfera da gestão pública, tanto nos municípios quanto no Estado, mas que, no fundo, não tem o propósito de garantir que esse recurso chegue a todos os grupos que têm direito, aí fica meio sem sentido, porque a gente entenderia, eu acho, dentro de um processo histórico, né, de uma luta travada da gestão pública, junto com o setor cultural, né, com as pessoas que trabalham nessa área, essa luta para que esse recurso seja, de fato, distribuído, mas se a gente percebesse que houvesse toda essa flexibilização em uma luta para garantir que esses recursos fossem distribuídos a todos os agentes culturais e não só, já fechou a data, infelizmente vocês já perderam, não tem, tenta lá o inciso 3. Né, são posturas diferenciadas e eu acho que é um pouco sobre isso que a gente está falando, assim, porque a gente percebe um rigor, uma exigência muito grande e, no final das contas, mesmo assim, fica muito refém, né? Total, é bem por aí mesmo, Peter, bem por aí. Por exemplo, tem a questão da gravação da última reunião. Geralmente, quem estava se responsabilizando por colocar essas gravações no nosso drive era o Vinícius, mas ele está de férias. E aí isso me faz muito pensar sobre o papel da Secretaria de Cultura, né? Porque quanto que existia e existe, eu acho, e é por isso que a participação do Vinícius também foi muito interessante, de sociedade civil dentro daquela função ali que ele estava assumindo até como servidor da Secretaria de Cultura, né? Vice-coordenador da comissão. Mas quanto ele está se doando ali como indivíduo, como cidadão, por entender a necessidade da disseminação desse debate e aí fazer o esforço dele como indivíduo, como pessoa, de subir esse vídeo lá para a gente poder dispor isso para o grande público, né? Que merece participar dessa discussão, porque no final das contas a gente entende nesse Brasil caótico todas esse juridiquês e principalmente assim essa pegadinha, essa grande pegadinha que foi a gincana desse governo para distribuição desses recursos, né? Mantenham a classe cultural ocupada, né? E lutando entre si para distribuição de um recurso que deveria ser para todos e uma parte relevante desse recurso voltar. Então, assim, é difícil, né? A gente acaba refletindo sobre essas coisas, assim, sobre qual é o papel, então, da secretaria dentro disso, né? Se ela não está fazendo todo o esforço, porque não deveria ser eu que devia estar pedindo essas gravações todas as vezes que a gente termina uma reunião. Isso deveria ser uma coisa básica, né? Assim, então, da mesma maneira, assim, quantas vezes o João vai ter que solicitar
para essa comissão a continuidade do debate sobre a gente receber um salário mínimo. E eu ouso só colocar essa questão porque, assim, já que querem continuar cobrando de nós o trabalho e não nos dão as condições para dar alguma resposta idônea, então pelo menos que a gente receba por isso, né? Assim, num aporte milionário, que pelo menos ali alguns poucos salários mínimos possam ficar para as pessoas que fizeram seus trabalhos, né? Mas na verdade isso diz respeito assim, principalmente ao encaminhamento das questões, né? Então, por que essa questão não foi encaminhada? Ela não continua na pauta. A gente sempre retorna a ela, não de uma maneira objetiva para deliberar, e sim como de elucubração, justamente porque eu acho que a gente está com muito pouca clareza assim, do tipo de moral que, de fato, essa comissão tem. Assim, que tipo de apoio a secretaria deveria garantir a essa comissão para que a gente faça o seu trabalho, e que talvez não esteja acontecendo, porque nem eles estão conseguindo fazer o deles, né? Eu fico tentando entender qual é a função da secretaria mesmo, o que eles estão fazendo. Porque eu acho que nessa oportunidade a gente devia mesmo ter que ter conseguido distribuir esses recursos para todas as bandas de Congo do Estado, todos os teatros do Estado, sabe? Porque tem vários que são invisibilizados, não são simplesmente usados. Então, assim, faltou atenção, sensibilidade, eu acho, de uma maneira geral, para lutar contra o juridiquês que está, pelo visto, assim, bem arraigado aí nas estruturas do governo do Espírito Santo. É isso mesmo. E falando nisso, são poucas as prefeituras que conseguiram fazer todo o pagamento, Peter. Foram poucas. O restante, uns nem conseguiram empenhar, outros empenharam parte e vai devolver ao Estado ou à União. Né? São poucas que liquidaram tudo mesmo. E hoje eu estive aqui na Prefeitura de Guaçuí, e até falei isso na entrevista, que Guaçuí, por ter uma comissão de municipal, ela conseguiu correr atrás para poder chegar a todos que precisavam. O recurso é pequeno no interior, bem pequeno, mas conseguiu chegar. E aí a nova administração até está com os olhos bem sensíveis e não cobrando tanto rigor dessa prestação de contas, porque você sabe que não é dessa forma que vai conseguir chegar, né? Já que os recibos, notas ficam todos com a pessoa, né? Com o contemplado, e que é a prefeitura que vai avaliar, então ela tem os olhos mais sensíveis, porque nem tudo que você coloca no projeto você pode executar ao pé da letra. Então, eu vejo algumas prefeituras até fazendo isso, cobrando demais, como se tivesse uma fortuna imensa sendo colocada para entregue ao artista contemplado. Né? Lógico que existe um rigor que tem que ter. É toda para quebrar mais cabeça ainda, né? Para penalizar mais. O que eu tive a impressão é que teve-se pouco cuidado com os grupos que têm mais de 2 anos, mas que por algum motivo estavam com o trabalho em baixa. Então, assim, porque nem todo mundo passa toda a sua trajetória de trabalho a 100%. Então, tem grupos, por exemplo, que têm a sua atuação, mas tiveram alguns esvaziamentos, os ensaios diminuíram, deram uma parada, principalmente por conta da epidemia. Então, assim, também acho que faltou um pouco assim a sensibilidade dos secretários de cultura de pensar assim, o que importa não é o grupo que está ali em atividade, até porque o setor cultural é um setor cheio de desafios. Então, assim, são muito raros os grupos que de fato conseguem permanecer em atividade prolongada, assim, sem sofrer baixas ao longo da sua trajetória, né? É tudo muito, muito conquistado mesmo. E eu acho assim que muitas vezes os secretários de cultura, e aí de novo não estou querendo generalizar, mas que eu acho que muitas vezes acabam tendo uma carreira mais até burocrática mesmo do que da vivência do fazer cultural,
e assim acabam não enxergando as possibilidades dos grupos que estão ali incubados ou que já demonstraram seus trabalhos, mas estão em baixa, e que nesse momento, por exemplo, o produtor responsável não tem condições de correr atrás, mas é aí que deveria entrar o poder público, né, para falar bem assim, pô, tem ainda aquele grupo lá, nunca mais apresentou, eles deviam ganhar, cadê o diretor? Cadê o responsável para poder elevar essas possibilidades de ação cultural que existem dentro dos territórios? Mas, infelizmente, a gente não viu isso acontecer. Isso é real, assim. Aqui, posso falar? Pode. Aqui em Vitória, eu conversei com o Júlio, do Fundo de Cultura, na sexta-feira. Ele era da gestão passada, ele permanece nessa, né? Ele é servidor público mesmo. E ele é secretário executivo do fundo. E aí eu liguei para ele para entender melhor um pouco sobre a Aldir Blanc, a que pé que a gente estava, o que tinha sido empenhado. E, pasmem, a capital do Espírito Santo vai devolver quase 1,5 milhão dos 2 milhões e pouco. Eles... Era do inciso 3, que era 800 mil, era 120, era 238 projetos, mais ou menos. Foi habilitado somente 120 e poucos, e aí era prêmio de 2005, né? 2.505, e aí, assim, faço uma avaliação bem negativa da gestão passada, e inclusive a baixa adesão para esse número, né, de pessoas que foram contempladas, né? E também porque foi mais ou menos o número de inscritos, foi porque tinha uma cláusula no edital que falava que se você se inscrevesse no edital da prefeitura municipal, você não podia se inscrever no edital do estado, né? O que é um absurdo. Que só caiu depois que essa comissão protocolou, que a comissão de monitoramento protocolou, e aí aqui no município de Vitória, né, que é a minha região, e que eles soltaram uma normativa derrubando essa cláusula do edital, né? Só que aí até a cláusula cair, muitos produtores e artistas deixaram de mão porque nem sabia, né, que tinha caído. Então falaram, vou me inscrever no do estado e não vou me inscrever do município. E aí um outro dado também que é bem intenso, que eu vou até ler aqui o relato para vocês, que é daqui do município, só pegar aqui, porque está no... que foi em relação ao inciso 2. O Júlio também tinha me informado que o inciso 2, pelo mapeamento, teve muito mais gente do que se inscreveram, desculpa, e que também eles não tinham conseguido empenhar tudo, porque houve muito erro pela conta bancária. Eu vou ler um relato aqui, que é de um trâmite sobre espaços culturais da Aldir Blanc em Vitória. No dia 22/2/2020, foi publicado no Diário Oficial a homologação do Puta Bloco, que é um bloco de carnaval deste município. Neste mesmo dia, enviaram um e-mail para o Puta Bloco informando não recebimento dos dados bancários, a qual foi respondido no dia 23/2. Com os dados, mesmo esses já estando na inscrição. Desde então, não responderam mais. No entanto, a organização do Puta Bloco entraram em contato com a Vânia, da SENC, que informou que no dia 21/2 havia enviado um e-mail solicitando esses dados, o que não foi feito. E por conta da não resposta, não deu tempo de empenharem, que por esse motivo o Puta Bloco não ia receber o recurso do inciso 2. Ou seja, a Prefeitura de Vitória não pegou os dados enviados nas inscrições, né, dos blocos de carnaval. Esse aqui é um caso específico de um bloco de carnaval, que é o Puta Bloco, que tem direito a receber, né, o inciso 2, aí, se inscreveu pela PMV, e agora, teoricamente, eles tinham empenhado o recurso, né, em dezembro, porque a gente sabe que só é pago se for empenhado até 31 de dezembro. No dia 2, agora de
janeiro, 2 não, desculpa, no dia 21 de janeiro, a SENC informou que esse grupo não ia receber o recurso porque não tinham respondido o e-mail como se fosse para empenhar agora em janeiro, e o recurso do município tinha que ter sido empenhado em dezembro, correto? Então, assim, é mais uma situação que, assim, do disse-me-disse, e que, assim, é um recurso que deveria, mais uma vez, chegar para todos e não vai chegar. E aí a Prefeitura de Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo, recebeu um aporte de quase 2,7 milhões e vai estar devolvendo 1,5 milhão, mais ou menos. O Júlio ficou de me passar os dados exatos, assim, quem recebeu quanto, porque eu pedi ele os dados também para saber quanto que cada contemplado ia receber, né? Por exemplo, no inciso 2, o espaço cultural. E aí a gente questionou, eu e o Bruno, a respeito do porquê, ao invés de a gente devolver recurso, se podia receber 3, 6 e 10, não aumentou a parcela desses espaços culturais. E aí o Júlio não soube receber, né? Não soube responder, o que para mim é um absurdo, porque se a gente teve, sei lá, 100 inscritos e a gente tem um aporte de 1 milhão para dar para o inciso 2, que a gente chegue até 30 mil, então, de 10 mil, de 3 parcelas de 10 mil. Mas não, a PMV, no caso, a Prefeitura de Vitória, preferiu dar 2 parcelas de 3 e 5 mil e devolver recursos para a União. Ou para o Estado, né? Porque, pelo que o Júlio me falou, eles receberam do Ministério do Turismo e da Secretaria de Economia Criativa Federal uma mensagem, um e-mail, uma nominata, né, informando: olá, Carlos, talvez vocês até tenham recebido aí em Guaçuí também, talvez você consiga até explicar melhor para a gente, porque o Júlio não conseguiu explicar, para dar uma segurada, porque vai sair uma medida provisória nova, uma normativa nova, e que talvez tenha a possibilidade dos municípios reabrirem os editais e as chamadas para os espaços. Eu não sei se isso é verídico, mas foi o que ele falou, assim, porque eu questionei que o recurso voltaria direto para a União. Ele falou que existe a possibilidade que, com aquele decreto do Bozo, ficou de 120 dias. Os municípios têm 120 dias para prestar as contas, né? Então, eles estão fazendo esse levantamento, que a esperança é que saia essa nominata agora, nessa primeira semana de fevereiro, com as novas diretrizes dos municípios. Mas aí eu não sei até onde que é real, né? É esse repasse aí da prefeitura. Gente, eu cheguei agora, tá? Desculpa aí, mas eu estou muito tumultuada aqui, minha vida. Oi, Verônica. Não, a gente debateu aqui brevemente sobre a dificuldade, né, de levar a pauta adiante, a nossa limitação. E aí, nesse sentido aí, o que eu acho é que cabe muito a gente refletir ainda mais sobre assim, a importância do recado que a gente tem a dar. Então, porque me parece assim que muito mais do que uma conquista efetiva de mudar algum quadro, acelerar algum pagamento, infelizmente a gente não tem muito esse poder, né? Mas eu acho assim que o poder, e eu já falei isso tantas vezes também, vou falar assim para tentar ser sintético, né? Eu acho que é a gente tentar fazer de alguma maneira assim com que quem trabalha nessas secretarias de cultura questione, né? Questione assim, porque às vezes assim a gente também vê uma tendência de querer estar muito comemorar bastante assim os desafios que foram superados, né? E essas conquistas são importantes também, mas assim, por outro lado, eu acho que é importante ter esse lugar da reflexão crítica do servidor da cultura, né? Aonde, principalmente assim, porque a gente precisa deles para entender os gargalos que acontecem dentro das gestões, dentro das secretarias.
Então, assim, eu acho que a gente tem feito o nosso esforço, tanto nesse debate aqui, que são gravados, quanto no conteúdo textual que a gente está gerando e publicizando, para as pessoas entenderem o nosso posicionamento e principalmente para que essas pessoas que trabalham na esfera pública com a gestão cultural possam compreender melhor assim o que a gente espera de uma Secretaria de Cultura que de fato esteja trabalhando pelo fomento da cultura do lugar e não para dar algum tipo de assistência, ou principalmente que a gente percebeu muito assim um tipo de política de negociação de balcão ou de favorecimentos a alguns grupos, um tipo de política de patota que eu acho que realmente a gente não pode deixar mais que aconteça no Espírito Santo. É uma oportunidade, a Lei Aldir Blanc, de travar um debate sério sobre os problemas identificados para que a gente possa se perceber como um território que trata com mais responsabilidade o desenvolvimento do setor cultural. Aí só para dar um adendo aqui, que aí a gente tinha conversado brevemente sobre isso, mas não tinha encaminhado, porque o nosso decreto, né, no Diário Oficial do Estado, ele prevê que essa comissão determine diretrizes para o trabalho. Eu acho que isso aconteceu de uma maneira bastante orgânica ao longo de todo o processo, porque todas as pessoas aqui sempre demonstraram estar muito alinhadas com a intenção de defender a distribuição democrática e responsável desses recursos. Mas, por outro lado, assim, como parece que quanto mais a gente debate, menos a gente é ouvido, esses documentos por escrito eles se tornam importantes também, porque são o que a gente deixou. Então, eu coloquei lá no grupo de WhatsApp hoje uma proposta de um documento de uma folha só, de uma página só, com o que eu acredito que deveriam ser as nossas diretrizes, né, que é principalmente fazer todo esse recurso chegar a todos os agentes culturais no Estado. Então, depois, se vocês puderem ler com calma, seria interessante, porque é o tipo de coisa que seria interessante compartilhar também com o Conselho Estadual de Cultura, especialmente porque mostra ali o que a gente espera do trabalho de uma comissão, então que não seja, se todos os frutos esperados não foram recolhidos dessa vez, que pelo menos a gente deixe um tipo de reflexão para outras ocasiões, quando novas leis de distribuição de recursos emergenciais forem feitas. Até porque tem muita gente que está achando que essa lei vai acontecer todo ano, ou poderia acontecer todo ano, e seria realmente genial para o Brasil inteiro se ela acontecesse todo ano. Mas, infelizmente, não é isso que indica, e a gente precisa refletir sobre novas possibilidades de que esse tipo de recurso seja distribuído para que, num sentido coletivo, a sociedade brasileira esteja bem mais apta a distribuir esses recursos de maneira que seja um investimento mesmo e os retornos não sejam pontuais e sim potencializados, né, amplificados. Parece que tem uma agenda também, gente, que ficou em aberto aí. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que na reunião passada foi falado de uma agenda com talvez o pessoal de Secretaria de Cultura de município, mas eu não me lembro qual é, nem qual é a data. Mas era interessante a gente frisar isso para não perder de vista e poder compartilhar lá no grupo do WhatsApp também, para todo mundo estar ciente, né? Então, a Secult ficou de ver a agenda com Vargem Alta, com Brejetuba, mas ela não deu retorno.
O que ficou decidido, né, que encaminhou a comissão, deu essa situação, se eu não me engano, Vargem Alta e Brejetuba já tinha solicitado uma reunião com a comissão e foi encaminhado pela comissão que marcasse uma reunião com todos os gestores de cultura do Estado, dos municípios, dentro da primeira ou segunda semana de fevereiro. Então, a Secretaria está articulando isso para buscar realmente colocar na agenda desses gestores municipais uma reunião com a comissão. Isso está sendo tratado. Bom, eu tenho Agora, a o impressão importante... que nos cabe aguardar, então, né, gente? Desculpa, fala, Verônica. Não, tem que aguardar. Isso ficou de ver para o mês de fevereiro mesmo. Agora, o importante nessa reunião de hoje deveria ser a participação da Andréia para colocar, não sei se a Lara falou, de colocar se realmente vai ser na primeira semana o pagamento da Audi Blanc. As pessoas todas estão procurando. Vocês falaram sobre isso? Falamos, e eles não sabem, a Secult não sabe de nada, mais uma vez, não tem resposta. Não, hoje publicaram só o Trajetórias. Carol falou comigo segunda-feira que eles iam publicar, que já era para ter publicado, que tinha rolado um erro lá, que eles descobriram um erro, por isso não tinha sido publicado, que ia ser publicado na segunda para terça, hoje é quarta, os atos de convocação do Trajetória, do Cultura Digital e dos chamamentos. E em seguida os pagamentos, e não foi. Eu relatei no começo da reunião exatamente sobre isso, que ainda está sendo cobrado incessantemente, que as pessoas estão ligando, que a Secult precisa se posicionar publicamente, porque, mano, tá foda. Então, infelizmente, o que vai acontecer, caiu a minha ficha aqui agora, amanhã tem reunião do conselho, né? Então, eles vão falar tudo no conselho, eles reconhecem o conselho, eles não estão reconhecendo aqui, infelizmente. Então, assim, é muito doido isso, muito triste, mas vai ser amanhã no conselho, pelo que eu vi, pela pauta apresentada também. Qual é a pauta apresentada? Eu não olhei o e-mail ainda, não. É sobre a Lei Aldir Blanc, balanço, sobre eu pedi pela comissão que colocasse uma pauta da questão do artista dentro do território social e de cidadania, que, inclusive, acredito que vai ser o Peter que saiu aqui semana passada para falar. Essas coisas, não vai sair muita coisa, não, mas amanhã vai sair a Lei Aldir Blanc, com certeza. Então, se vai ser debatido no conselho, eles devem estar segurando para falar lá. O pau vai pegar fogo amanhã no conselho, porque assim, o que tem de gente desesperada e nervosa não é brincadeira, não. Porra, 741 projetos. É muito projeto. Agora, é porque tem gente aqui perto de mim, eu não estou podendo ficar sem máscara. O legal também é que se cobre como que ficou a questão da ONG que foi aprovada para os ativos, que os artistas estão na questão dos ativos, pelo menos foi o que foi falado. Atividade artística profissional. Então, como é que é? Já tem uma decisão de quem serão as ONGs que farão esse trabalho? Acho que... Alô? Tá me ouvindo? Está caindo aqui do lado. Que ouvimos, Carlos. Sim. Eu acho que a Carol chegou até a comentar essas ONGs que haviam sido contempladas numa das reuniões. Eu acho que falta só mesmo referendar o que está, como foi feito hoje no Trajetórias. E a Lara colocou uma situação, a Lara e o Peter,
que mesmo que essas duas ONGs que vão fazer esses ativos, vai ser um prazo muito curto, e a gente discutindo sobre isso, para implementar esses projetos até o final de março. Né? E é o que a Carol havia falado comigo, que eles estão aguardando o decreto do governo federal prorrogando o prazo para essas prestações, certo? Mas que as ONGs já foram definidas, sim, Verônica. Isso ela falou em reunião com a gente no período atrás. Não, o que ficou que tem uma pendência no Ministério Público. Então, Verônica, é daquela que você levantou a questão, que a Carol ia verificar e que a gente nunca teve resposta. Daquela que foi aprovada e que tem menos de 2 anos de atividades, correto? É isso. Então, a gente não tem... Eu esqueço o nome do colega da Secult. Qual é o seu nome mesmo, amigo? Lara, meu nome é Delanilton. Eu não participei dessa reunião e eu não tenho resposta sobre essa situação. Você pode colocar aí no encaminhamento? Vamos lá, o que para é? trazer. Trazer o quê? Fala aí. Ô, Verônica, faz aí o encaminhamento, você que lembra a ONG. Mas só atualizar vocês de uma coisa. Pelo que eu sei do chamamento, e aí gente, aponta aí o que vocês estão precisando da questão da ONG, por favor, que aí eu vou colocar para encaminhamento. Não, técnico, por favor. Nós só querendo saber como que ficou a questão. Como que ficou a questão? Vocês estão querendo esclarecimento com relação a alguma ONG, é isso? Sobre o resultado da ONG que foi encaminhado para a CGE não, a Procuradoria Jurídica de vocês, eu não lembro o nome agora. Foi para a Procuradoria-Geral do Estado, é isso? É isso. Você lembra o nome dessa ONG? Lembra o nome da ONG, gente? Alguém sabe onde a Simone Marçal é a coordenadora. Não, porque eu não conheço as pessoas de empresa. Tá, olha só, eu vou colocar aqui só a questão de que vocês estão pedindo esclarecimento da ONG que foi encaminhada. Sobre as ONGs, se ficaram, se estão já certas ONGs que farão o chamamento dos ativos. Foram contemplados pelo chamamento. Okay? Pega o nome das ONGs e eu vou encaminhar os isso para o sócios gabinete. das ONGs. Dos Trilhos da Cultura e Cultura em Toda Parte, que é uma desses dois. Pelo que eu sei, o Cultura em Toda Parte está na mesa da Procuradoria tem uns dias já. E, assim, pelo o que o Olá estava falando, o Carlos, eu sei que ambos os projetos já começaram a executar, mesmo sem um recurso, pelo mapeamento ser muito grande. Por que eu sei disso? Porque algumas pessoas me enviaram mensagem pedindo contato de pessoas do interior, porque eles já estavam mapeando para o Cultura em Toda Parte. Então, assim, estamos aguardando, né? Mas tem as outras OCIPs também que foram contempladas. Tem aquele de memória, tem o de literatura. São vários projetos, né? São 741 direto, gente, fora das ONGs. Eu coloquei aqui que vocês estão solicitando esclarecimento com referência às ONGs que participaram dos editais de chamamento. Ok? Ok. E vocês estão solicitando também... E quais também... foram referendadas, tá, Adelaide? Tá, e vocês estão solicitando também o nome dos sócios, é isso? Isso. Que foram referendados, porque ainda não está no site da Secult, porque se tivesse a gente já conseguia ver. Ok, eu estou colocando exatamente assim, tá, gente? Obrigada. Eu penso que a gente pode esperar amanhã essa reunião, então, e todos nós aqui, eu já vou estar com esse conselheiro e o Carlos também, né? Amanhã eu vou colocar o nome de vocês para a Angélica, para vocês entrarem na sala amanhã. Maravilha, Verônica. Estarei presente.
Ok, Verônica, eu estarei presente também. O Carlos me falou que é de 2 às 5, mas que geralmente esse momento que vai se falar da comissão vai ser a partir de 3, 3h30, não é isso? Para a gente ficar atento. O ponto de pauta de vocês é nosso, no caso, né? É nesse horário. Por mim, tudo bem, gente. Essa reunião de hoje não dá para ficar aqui assim, né? Eu tenho 11 projetos de circo, de tudo para fazer, tá uma doideira. Eu também estou aqui na doideira, aqui tentando trabalhar, mas está complicado também, né? Porque a ansiedade está lá em cima. Mas então a gente se fala amanhã. Falou. O Delanil, se conseguir ver o encaminhamento das gravações, a gente fala lá no grupo, seria legal, tá bom? Obrigado. O Vinícius vai estar providenciando isso aí. O Vinícius está enfrentando uma situação familiar muito particular, mas ele vai estar liberando aí. A do dia 20, eu acho que está ok, né? Só faltou no dia 27, não é isso? Isso, exato. Beleza. Eu até tentei ver se eu conseguia passar por e-mail, só que o arquivo ficou muito pesado. Então, peço desculpas, entendeu? Mas a gente vai estar providenciando isso aí. Beleza. Obrigado. Que é isso, gente. Eu que agradeço, viu? Valeu, gente. Abraços. Verônica, boa sorte com os projetos, que eu estou correndo atrás também aqui. Hein, eu vou mandar para o seu privado, tá, Ola? Uma informação que eu preciso de vocês aí, do teatro. Tá bom, então. Manda assim que eu resolvo para você aqui. Tá bom? Falou. Tchau, queridos. Peter, precisando também. Beleza, mas acho que não vou inscrever, não. Muita concorrência. A Aldir Blanc deu uma esperança de ser um pouco mais democrático, e eu acho que, no final das contas, acabou sendo ainda assim, né? Porque pelo menos contemplou os suplentes. Aí eu consegui lá Dia de Congo e Teatro Hoje no Espírito Santo. Mas a concorrência é normal. Nossa, muita concorrência, né, gente? Realmente tem que estar com os projetos afiados, né? Então, esse ponto, a gente poderia fazer uma discussão até fora do conselho, para levar para o conselho, já que não podemos discutir isso dentro da comissão. Um ponto importantíssimo tem que ser discutido é a questão do Funcultura. Não dá para a secretaria trabalhar somente com Funcultura. A política não é só de editais. Não pode se fazer somente de editais. Não dá. Não tem como ter um número de mil e tantas pessoas inscritas e 2 vagas, 3 vagas, uma vaga por regional, 2 vagas, sabe? Não tem como. É uma prova de doutorado esse edital. É um preenchimento de formulário de doutorado, não tem como. E você fica um mês trabalhando porque as pessoas não sabem escrever, é de pegadinha, e às vezes eu fico perguntando para que eu estou fazendo essas coisas. Eu estou escrevendo projeto até para cigano, gente, porque eles não sabem. Nós temos uma comunidade é muito imensa pequena, de ciganos, né? É uma concorrência muito grande mesmo, né? A gente até sabe da importância que os editais têm. Eles claramente são um fomento importante, né? Só que assim a gente entende que a concorrência não pode ser a única maneira de se investir em um setor produtivo, né? Porque existem algumas partes do setor que às vezes são mais vulneráveis e precisam também de assistência do Estado, né? O cuidado do Estado. Eu acredito que a gente poderia depois até começar a discutir aquele fórum, né? A conferência que vai ser discutida no conselho, porque somos nós mesmos que temos que discutir isso. Não tem mais ninguém. O conselho, os conselheiros, eles são muito voltados para as áreas deles, são áreas muito individuais às vezes, né? A questão da literatura, artes plásticas, a questão das linguagens. Então, as câmaras das linguagens que discutem realmente são essas, e algumas regionais, como o OLA, que está aí no Sul, né? Então, assim, eu acredito que temos que começar cada vez mais fazer não há uma pressão, que a palavra acredito que não seja nesse sentido,
mas de que se haja realmente a Conferência de Cultura Estadual. E o plano de cultura estadual mesmo, sabe? Mas é isso, assim. Agora é só encerrar mesmo para ter os projetos da semana que vem, né, Verônica? Ok. E aí, depois disso, a gente pensa nesse fórum, nessa discussão toda do Fundo Cultura aí, que é importantíssima mesmo. Verdadeiramente democratizar isso, senão não vai funcionar, não. É porque tem uma coisa assim que a Lei Aldir Blanc, ela de certa maneira unificou isso que a Verônica disse, que acaba sendo representação muito individualizada por setor, né? Assim, onde você fica vendo tudo de uma maneira heterogênea, sendo que a Lei Aldir Blanc, como ela é para o setor cultural como um todo, e existem agentes culturais de diversas maneiras, tanto individual quanto grupo, então é interessante que possibilitou esse debate de uma maneira mais única, né? E aí a gente está percebendo mesmo assim de que é preciso ampliar esse debate sobre essa proteção que o Estado deve dar ao setor, para além só do incentivo pela concorrência, né? Ok. Falou, até amanhã então, tá bom? Até. Até amanhã. Abraço, Felipe, Verônica, Delailton. Até amanhã. Obrigado aí, boa tarde, viu? Tudo de bom. Valeu, tudo de bom. Tchau.